esse binômio, politização da justiça, judicialização da política. E isso está contaminando completamente esse processo e a própria credibilidade da nossa justiça. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Desculpa a pergunta, aqui nos Estados Unidos é normal, inclusive, o advogado poder pedir uma perícia própria aos documentos ou até mesmo, isso aconteceu com o caso Trump, por exemplo, no Mar-a-Lago. É normal pedir uma perícia própria, a análise inclusive da própria polícia. Houve esse pleito de pelo menos uma perícia própria? Veja, no processo penal brasileiro você tem também a oportunidade de indicar peritos assistentes para determinadas provas técnicas. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Só que eu preciso ter as provas, eu preciso verificar a cadeia de custódia, se essas provas foram apreendidas de forma correta. Exato, porque essa era a minha pergunta. Houve suspeitas que eu ouvi sendo levantadas de que tinha havido, isso aconteceu na Lava Jato, sem dúvida nenhuma, é documentado o que aconteceu na Lava Jato, mas houve suspeitas, inclusive nesse caso, de lavagens de provas. O que eu quero dizer com lavagem de provas? Grampos ilegais, provas obtidas de forma ilegais que foram, depois de obtidas, validadas pelo juízo, né? Por isso você precisaria do processo de cadeia de provas. Houve a verificação da cadeia de provas, da cadeia de custódia, inclusive, das provas obtidas? Se as provas não nos são fornecidas na integralidade, como é que eu vou começar a discutir a questão de cadeia de custódia? Né? Como é que eu vou periciar ou pedir uma perícia no original das mídias se nós não temos? Quando o presidente Lula, não sei se é do seu conhecimento, Paulo, quando o presidente Lula foi julgado na Operação Lava Jato, muito criticada a condução do juiz Sérgio Moro a respeito desses... Eu mesmo fui um crítico ferrenho da condução do processo do Lula. Ele teve acesso a esse tipo de coisa? Olha, eu não me recordo do juiz Sérgio Moro, que foi o juiz da instrução, ter sonegado a defesa qualquer sorte de acesso a elementos de investigação. Eu não me recordo disso. Aliás, frequentemente fazem um paralelo da Lava Jato com os casos que hoje envolvem o presidente Bolsonaro. Não acho um bom paralelo, porque são casos muito diferentes. Mas eu tenho que falar, tenho que deixar claro aqui, o Ministério Público Federal, a Lava Jato, Força-Tarefa da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro sempre foram muito cautelosos com questões processuais, porque eles sabem que isso é um calcanhar de Aquiles num processo, ainda mais um processo rumoroso com a repercussão midiática nacional e internacional que teve o processo do presidente Lula. Então, a meu sentir, você nunca teve um indivíduo preso sem que fosse oferecida a denúncia dentro do prazo legal. Por exemplo, não escutei a defesa sendo sonegado acesso a algum tipo de prova. Então, esse cuidado, basta ver que a Lava Jato não teve nenhum tipo de anulação por este tipo de argumento, né, de cerceamento de defesa. Eu estou absolutamente perplexo porque, Paulo, você está me falando isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu e agora está acontecendo. O que você está me dizendo é que o caso que está acontecendo é excepcional. Essa é a definição de um tribunal de exceção, né? Veja, Paulo, isso nunca aconteceu, mas nunca aconteceu um caso com as características desse na nossa história jurídica. E essa é uma razão precípua para que houvesse ainda maior cuidado, maior cautela nas garantias do processo, a começar pela ampla defesa, pela questão de competência, etc. De fato, nós temos aqui um ex-presidente da República sendo julgado na Suprema Corte em instância única, né, em competência originária da Suprema Corte, e que, obviamente, nas circunstâncias que nós verificamos aqui, tanto de ordem social, política e jurídica, seria absolutamente fundamental, até para que o julgamento tivesse credibilidade, né, e o pressuposto da credibilidade é a coerência, que houvesse coerência com esses princípios basilares do processo penal. E volto a dizer, Paulo,
sempre que você cria exceção a garantias do processo penal, você está agredindo a democracia. Você agride o primeiro pavimento da democracia, que é justamente proteger o cidadão contra o Estado. Então isso é extremamente preocupante. Um julgamento dessa magnitude deveria ser dado a ele absoluta cautela total na condução das garantias do processo penal. O grupo Prerrogativas, Paulo, são muito garantistas, etc. Eles se manifestaram de alguma forma a respeito do que está acontecendo, não? Não que eu tenha notícia, tá? Até dias atrás, por acaso, eu cruzei lá o coordenador do Prerrogativas, nunca tocou no assunto comigo. Porque eu achava que prerrogativas eram as prerrogativas dos advogados, por exemplo, ter acesso à integralidade das provas, devido ao processo legal. Eu achava que o nome prerrogativas era disso, não? Seria disso, prerrogativas do advogado de ter acesso ao processo, de poder exercer com plenitude todas as prerrogativas da sua função de advogado. A ideia e o nome é bom, inclusive. Entendo. A OAB falou alguma coisa ou não? Olha, nós temos nos dirigido à OAB, estamos tentando denunciar esse estado de coisas à OAB. Nós já temos aí um grupo grande de colegas de advogados até. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Advogados de esquerda, mas que são coerentes com o certo e errado antes da ideologia, e que se tem se manifestado sim contra esse estado de coisas, esse abuso. Hoje, mas até agora não houve manifestação da OAB? Até agora não houve uma manifestação da OAB contundente quanto a isso. Houve algumas manifestações pontuais aqui e ali, quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes proibiu os advogados de se comunicarem entre si. Aí sim a OAB entrou, realmente, quer dizer, se eu cruzar um advogado no elevador do fórum, não posso dar bom dia para ele. Então, neste momento, a OAB se manifestou. Mas neste caso em tela, não? Nesse caso em tela, não. Com a gravidade, com a latitude da gravidade do que nós estamos assistindo, a OAB esperaria-se que, no mínimo, ela se pronunciasse de uma forma bastante contundente. Eu digo isso porque eu estou, assim, absolutamente chocado. E eu não fico chocado com facilidade. Eu pergunto aqui, porque eu digo que até mesmo a imprensa tem dado pouca repercussão. Acho que o público aqui pode responder no nosso chat se já ouviu alguma coisa a respeito desse assunto. O ex-presidente de um país está sendo julgado num tribunal de exceção, eu não sei como chamar isso. Eu vou chamar um outro ponto aqui, Paulo, que eu quero abordar, que é correlato a esse, tem a ver com o prazo que vocês tiveram para apresentar essa defesa. O Ministério Público, essa é uma investigação que vem ocorrendo pelo menos desde 2022. O Ministério Público teve cerca de 3 meses para trabalhar em cima da apresentação da denúncia. Qual foi o prazo que vocês tiveram e isso é usual? Como é que funciona isso? Olha, Paulo, o princípio dentro do processo penal, muitas vezes, ele vale mais até do que o próprio texto da lei. E existe um princípio que é sagrado no processo penal também, que é a de paridade de armas entre defesa e acusação. Quer dizer que elas têm que esgrimir, que elas têm que brigar no processo com igualdade de condições, igualdade de prazo, igualdade de acesso à prova, etc. O que aconteceu aqui? Tá? Veja, nós temos uma investigação se desdobrando ao longo de 2 anos, em que Ministério Público e Polícia tiveram amplo acesso a todos os elementos que nós não tivemos até hoje, vamos repetir aqui. E uma vez finalizado, o Ministério Público, que teria 30 dias para concluir, para oferecer uma denúncia, ficou 83 dias com uma força-tarefa designada. Se nós formos pesquisar aí na imprensa, se não me engano, foram mais ou menos 10 procuradores da República trabalhando diuturnamente em cima do caso, e apresentada a denúncia. Bem, dada a complexidade, o volume de documentos, o volume de autos que nós teríamos na defesa que analisar,
Nós requeremos que nos fosse garantido o mesmo prazo, é mais do que razoável, e faz todo sentido dando uma perspectiva de defesa ampla e plena. E é comum? Olha, é comum que os juízes às vezes concedam um prazo mais alongado em casos mais complexos. É comum, sim, evidente que a lei ela tem que fixar algum prazo. Então, nesse caso, é fixado 15 dias. Mas, como eu disse, o princípio deve imperar mais. Mas o Ministério Público também tem um prazo, né? O Ministério Público também. Não, também não. Então, também o que eu estou tentando entender é qual o prazo que a lei dá para o Ministério Público? Nesse caso, seriam 30 dias. 30 dias. Eles demoraram 90. E aí, para as defesas, o prazo que é dado é prazo dado de 15, e eles deram 15. Entendi. 15. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Faz sentido. 15 dias. Então, veja, nós estamos enfrentando aqui e isso que eu me ressinto muito, Paulo, porque sem entrar no mérito das acusações aqui, que eu as considero absolutamente pífias e infundadas, e são frutos da politização da justiça e da judicialização da política, mas a verdade é que, colocado uma ação penal com essa latitude perante a Suprema Corte, que é observada pelo mundo inteiro, né, existe um verdadeiro observatório em derredor dessa ação penal, ela não vai ter jamais a credibilidade necessária se insistir-se nesse desrespeito às garantias do processo, e garantias mínimas, ampla defesa, acesso a provas, prazos iguais, são garantias mínimas. Quer dizer, ainda que você chegue ao final desse processo, haja um resultado desfavorável à defesa, qual vai ser a credibilidade popular diante desse estado de coisas? Qual vai ser a credibilidade desse processo? Não, um problema... Algum organismo internacional vai respeitar isso? Então, volto a dizer, é esse binômio, politização da justiça, judicialização da política. E isso está contaminando completamente esse processo e a própria credibilidade da nossa justiça. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.